Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem uma melhor amiga? Uma ex-melhor amiga? Ou talvez, sei lá, uma amiga que você não quer longe? Eu tenho. Bem dizer, eu tinha. Bom, como assim você tinha? Ah, eu vou te contar essa história. Eu, na quinta série, no quinto ano, a minha escola, como eu sempre estudei em escola pública, e ela também, tivemos que se separar. Eu queria ir pra escola dela, mas os meus pais não deixaram. Eu tinha que ir pra outra. Não sei porquê, mas eu tinha que ir pra outra. Bom, e ela me pedia, amiga, não vai, amiga. E eu falava, eu tenho que ir. Não é eu. Eu apenas tenho 10 anos de idade. E eu não posso ir, pelo menos. Se eu fosse de maior, eu poderia ir. Mas eu não sou. E ela ficou triste o ano inteiro porque eu sabia que ali da frente. E eu falava, amiga, vai. E ela falou, os pais dela também não deixavam. E foi um momento muito difícil, porque eu tava perdendo minha melhor amiga. A gente ficou muitos e muitos dias, meses, e ela era minha melhor amiga. Eu passava todo dia na casa dela, porque como a escola era perto da minha casa, perto da casa dela mais ainda, eu ia na casa dela às 6h40 da manhã, todo dia, e ficava esperando ela. Mesmo quando ela atrasava, eu nunca abandonava. E ela tinha uma prima que era um amor de pessoa também, que era muito minha amiga, mas não era tanto como ela. Ela foi a minha amiga. Ela. E eu não consigo falar que ela é ainda. Bom, o ano tava acabando e eu já tava sentindo que eu ia perder a minha amiga. Ela era amiga de outras pessoas, de meninas mais famosinhas da sala, enfim, mas eu sempre fui mais reservada, mais tímida, mais no meu canto, mais pra dentro, mais fechada. E até que chegou novembro. Eu cheguei com a notícia que eu ia ser madrinha. E ela super feliz também, porque a minha felicidade era dela. Eu vivia com ela. E quando eu faltava, ela, amiga, por que você faltou? Você me deixou? Eu falava, não, eu tive que ir pro serviço da minha mãe, ou eu tava doente. E naquele ano eu faltava muito, porque, tipo, naquela escola ainda não tinha bomba. Agora na outra eu não posso faltar. Mas era minha amiga. E chegou dezembro. E eu já tava sentindo que dali a gente não ia se conversar mais. O que seria das nossas vidas ali pra frente? Será que a gente ia continuar amiga? Será que eu ia na casa dela fazer trabalho? Será que eu ia tirar foto com ela e postar nas redes sociais como eu fazia? Ela era super linda. Até hoje. Mas hoje eu não vejo ela tanto. Bom, chegou dezembro, chegou. E no último dia de aula, eu falei: tchau, amiga. Até um dia aí. Se a gente se encontrar, eu não volto mais. E a prima dela ainda perguntou, mas por quê? E eu respondi assim: o ano acabou, vocês estão indo pra uma escola e eu tô indo pra outra. E começou o choro, começou tudo, porque eu vivia dela e ela de mim. Não sabia viver sem ela. Ela me ajudava, ela era a mais inteligente da sala, então era nerdzinha mais ou menos. E ela me ajudava, sempre, sempre. Ela tava me ajudando. Ela me ajudava a fazer trabalho quando eu não dava conta. Ela era minha. E a prima dela falou, mas por que você tá indo embora? E eu falei, tô indo. Até um dia. E a prima dela respondeu, até. Eu fui embora, eu cheguei na esquina da casa dela, dei um abraço nela, comecei a chorar. E simplesmente falei, eu te amo. Não vamos deixar o tempo, a escola, nos afastar. Mas não tem como, gente. Bom, passei as férias inteiras imaginando como é que ia ser na outra escola. Eu não tinha nenhum amigo na outra escola.
no sexto ano, eu tava indo pro sexto ano, era uma fase muito legal. Tava indo pra uma escola nova, você não tinha nenhuma amiga. Ela não tava lá comigo. E eu fiquei pensando, será que eu vou ter uma amizade como ela? Será que eu vou viver dela? E bom, chegou o dia de ir pra escola, dia 19 de fevereiro. Ela foi pra dela e eu fui pra minha. Bom, cheguei lá, foi um tédio, porque não tinha ela pra, no primeiro dia de aula, abrir aquele sorriso e falar, vamos pra mais um ano. Era o pior ano da minha vida. Eu tava sendo, não sei, mas aquele dia tava sendo um dia que eu não estaria ali com ela, que eu não ia lanchar todo dia com ela, que eu não ia abraçar todo dia que eu ia chegar na escola. E ela estaria lá no portão da rua, no portão da escola, me esperando com os olhinhos brilhando. E me dar um abraço e sair correndo pro meio da rua até antes de eu chegar. Saí correndo no primeiro dia de aula. E o tempo passou, já estamos em agosto e tem 7 meses que ela... Tem um ano que a gente... 8 meses, não. Tem um ano que a gente não se conversa mais. Ela tirou todas as redes sociais, eu não sei o número dela, eu não comunico mais com ela. No início do ano eu até mandei um oi pra ela pelo WhatsApp, mas ela me respondeu oi, eu perguntei se estava tudo bem. E ela falou assim, tá. Ela me perguntou se estava tudo bem, eu respondi beleza, e ela falou assim, então tá bom. E daí a gente não se conversou mais. Daí a gente não viveu uma da outra mais. E daí eu morri, uma parte de mim morreu. E eu não consigo andar na rua e chamar ela de amiga. Eu não consigo andar na... Não tem mais papo. Eu vejo ela na rua, não dá pra falar oi. Porque, não sei, o tempo mudou tudo. Mudou tudo. Não dá pra chegar na rua e falar oi, como você vai? Tá tudo bem nessa vida? A gente era da mesma crisma e ela preferiu até mudar. E ela mudou pra outra crisma e ia ter um evento lá da crisma, que era o meu último ano. E falou assim, e eu ia vestir de Maria. Era uma coroação, não sei se na cidade vocês têm. Era uma coroação, eu me vesti de Maria e foram 2 dias. Um na igreja perto da minha casa e no outro que era uma igreja muito longe. E eu fui de táxi porque meu pai tava internado, então pensa, eu tava passando um momento muito difícil. Meu pai tava internado, eu não tinha como levar. A minha mãe ainda não sabia dirigir, ela não tinha tirado carteira ainda. E a gente foi e o táxi, eu lembro que cobrou uns R$ 50 só pra ir, pra voltar ia cobrar mais 50 ainda até 100, era muito caro. E minha mãe perguntou à mãe dela se a gente podia ir com ela, de carona. Minha mãe dela falou, top, tudo. E era até uma época da greve dos caminhoneiros. E ela falou assim, a gente veio de lá, aqui, na minha casa, sem conversar. O único assunto que ela falou foi, olha, os caminhoneiros. E eu falei, minha avó passou por aqui. Ela não vai de van, ela preferiu ir de ônibus. Eu pensei que eu poderia ir de ônibus, mas a minha mãe não deixou. Foi difícil. Hoje eu não supero ainda. Às vezes eu choro e falo. Eu perdi ela por causa de uma escola. Eu perdi ela por causa... Por que eu não fui? Por que eu não existi pra minha mãe? Talvez eu estaria diferente. Talvez eu estaria com ela. Também às vezes eu penso, se eu tivesse ido pra aquela escola, não pra outra escola, eu não sei, ainda tô em dúvida. Mas só queria dizer que valeu por tudo. Valeu por ela ter me ajudado quando eu precisei. Obrigada. E o nosso último tchau, último dia que eu vi ela, foi esses dias. Eu tava indo pra minha crisma semana passada. E meu primo tava comigo e ela cumprimentou meu primo, mas não me cumprimentou.
Isso dói, mas eu não sei se eu vou superar algum dia. E eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês pra falar que não deixe o tempo passar e faça o que vocês quiserem, passe por cima de todo mundo, mas nunca deixa a amiga de vocês ir embora, ou sua ex-amiga, porque é muito triste, mas como dizem, na vida a gente tem que superar obstáculos. E talvez eu tenha superado alguns, né? Obrigada, valeu por tudo que você fez, valeu por nossos apelidos, caixinha surpresa, amorzinho, amorinha. Obrigada por tudo. E agora você deve ter novas amigas, assim como eu fiz. Na outra escola que eu tô, tenho várias amigas, fiz algumas mas eu nunca vou te esquecer. Você pode saber disso. Eu vou morrer pensando nisso. Mas um beijo. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Foi uma citação, isso não aconteceu na vida real, mas isso acontece muito. Eu lembro que num ano isso aconteceu comigo, mas não foi assim tão dramático, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu conheço ela, a gente não é muito amiga, mas essa história é meio baseada no que eu vivi, meio, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo pro canal. Se vocês gostou, deixa aqui se vocês querem vídeos mais relacionados assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.